Faz tempo, né, Genuíno? Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Ana. Faz tempo, mas a gente estava tendo mais ou menos uma percepção do desastre que vinha. Você sabe que alguns anos atrás, eu tinha morado na Amazônia e eu vi o que significou a abertura da Transamazônica. Agora, é interessante, eu estava acompanhando esse diálogo de vocês aí. Ontem saiu a informação de que 1% da população mais rica do planeta é responsável por 66% do efeito estufa na Terra. Olha aí. É o sistema capitalista, é a concentração de riqueza, de renda, é o modelo de exploração, de acumulação que gera essa destruição da natureza. Aí você tem guerra, você tem desastres ambientais, você tem a crise sanitária, você tem crise social, e é o próprio futuro da humanidade que está em risco nesse momento, né, Mauro? Mas vamos falar sobre a Argentina. Bom, deixa eu mostrar 3 telas, Genuíno. A gente quer te ouvir sobre a Argentina, mas também sobre as lições para o Brasil e a reflexão que você vai fazer a partir da Argentina sobre o Brasil. Hoje, a esquerda está dividida em dois projetos ou 2 propostas, e achei interessante. Nesse momento, a Rebeca saiu um pouquinho da tela, então nós estamos na tela com 5 pessoas que ou foram ou são do PCdoB. Engraçado, né? Legal isso. Genuíno foi do PCdoB lá atrás, na época da guerrilha do Araguaia, e antes disso, eu fui do PCdoB no movimento estudantil, a Ana é da liderança do PCdoB, e eu pus na tela Ricardo Capelli, também foi do PCdoB, e o professor Manuel Domingos Neto. Olha que encontro histórico esse aqui. E aí é interessante que, como cada um deles está apresentando uma dimensão distinta das lições em relação à vitória de Milei na Argentina. O Ricardo Capelli escreveu assim no fim de semana: centro-direita vence no Uruguai, extrema-direita vence as eleições constitucionais no Chile, Peru vive grave instabilidade institucional, centro-direita vence no Equador, extrema-direita vence na Argentina, Trump volta a liderar nos Estados Unidos. Frente ampla é uma necessidade histórica. O professor Manuel Domingos Neto não rejeita a necessidade de frente ampla, de uma frente, né, contra a extrema-direita. Ninguém na esquerda contradiz isso, mas vocês vão ver uma pegada diferente. Se o governo brasileiro não mudar sua orientação, estaremos no rumo da Argentina. Tudo bem compor com setores de direita, frente ampla, mas orientar-se por diretrizes neoliberais, acolher demandas partidárias mesquinhas, atender demandas corporativas reacionárias, manter a dubiedade da política externa, alimentar frustrações da sociedade, confiar apenas no carisma de um líder é abrir caminho para a desgraceira. Então, acho que são 2 avaliações com nuances bem distintas em relação à vitória do Milei neste campo da esquerda. A posição do Capelli, é importante que diga, é majoritária na esquerda hoje. A posição do professor Manuel Domingos é minoritária, né? Eu estou com o Manuel Domingos, Mauro. Olha, gente, eu também. Eu sou do Comitê Central do PCdoB. E eu quero explicar por quê. O que o Capelli omite é que antes, por causa das omissões, quem derrotou o Macri foi Alberto Fernandes. E o Alberto Fernandes aplicou um programa de ajuste fiscal e de negociação com o FMI. Portanto, a tirania fiscal predominou no governo do Alberto Fernandes, se desgastou com a população argentina, a inflação disparou, os preços e o desemprego aumentou. Portanto, a conclusão é oposta. Para enfrentar a extrema-direita, nós temos que combater o programa neoliberal. Não dá para combater a extrema-direita sem combater o programa neoliberal. E o problema da Argentina é que o Alberto Fernandes não combateu o programa neoliberal. São públicas as divergências dele com a Cristina Kirchner. E você vê a maneira como a população argentina votou nessa caricatura, não era contente, não houve uma polarização, era o menos mal, era o caos. Por quê? O erro da frente amplíssima é que gera uma acomodação programática. E a acomodação impede realizar reformas sociais para atender a população. E aí a população jovem, a população mais pobre, se desloca
para apoiar o caos, a religião, o vale tudo. Foi isso que aconteceu na Argentina, um país tão polarizado, tão politizado, que fez a maior transição democrática da ditadura para a democracia, elegeu um cara que é pior do que o Bolsonaro aqui. Então, a conclusão que eu tiro é oposta à conclusão do Capelli. Se a esquerda aplicar o programa neoliberal da Frente Amplíssima, e se ela se acomodar, quem vem para substituir a esquerda é a extrema-direita. É a extrema-direita que... O Chile é a mesma coisa. O Boric, ele adotou um programa fiscalista de independência de Banco Central, toda uma conduta neoliberal, se alinhou com os Estados Unidos e foi engolido. Gente, o processo constitucional foi engolido pela extrema-direita. E no Equador, Ana, veja bem, o vice do Correia aplicou o programa neoliberal dos Estados Unidos. Traiu o Partido da Cidadania do Correia, que ele era vice. O que aconteceu? A crise se aprofundou, veio a judicialização da política, o lawfare, com a perseguição ao Correia, ele teve que ir para o exterior, e aí o que vem? Aí vem a direita. O que está faltando na análise do Capelli é a complexidade de como a extrema-direita assume. A extrema-direita é filha do neoliberalismo. A extrema-direita é filha da judicialização da política. A extrema-direita, ela é neoliberal. Ela diz que é antissistema, mas, na verdade, ela é radicalmente sistêmica para defender o modelo neoliberal. Portanto, eu me oponho radicalmente a essa postura e essas posições do Capelli. Eu acho, inclusive, que a esquerda pode até fazer uma frente ampla, pontual, mas se ela não tiver uma frente estratégica, programática, que mexa com teto, que mexa com privatizações, que mexa com juros altos, como é que ela vai viabilizar um programa de geração de emprego e renda? Como é que vai financiar as políticas públicas? Como é que vai fazer isso com déficit zero? Déficit zero não vai ter dinheiro para financiar a saúde, a educação, a assistência social. E aí vem o desencanto. É interessante, o desencanto atinge, em primeiro lugar, a população jovem. Ela fica desencantada porque não vê perspectiva de futuro. Portanto, eu acho que é o oposto a essa conclusão do Capelli. A minha maneira de pensar. Dramático ver, a gente via nas entrevistas na noite lá da vitória do Milei, nas ruas, a quantidade de jovens, né? Que estava lá comemorando a vitória do Milei e falando isso, né? Porque eu fiquei pobre, não tenho emprego, não tem nada, e se sentindo traídos, né, pelo governo do Fernandes. Fala, Ana. Não, justamente isso. Eu queria trazer esse elemento genuíno, porque a gente precisa analisar essa eleição, tentar entender também o que aconteceu ali. Primeiro, você também é dos que acham que foi uma diferença bem maior do que se imaginava? Quase 12 pontos de diferença. Muitos analistas, até renomados intelectuais argentinos, como Atílio Borol, falavam que ia dar por pouco, mas ia dar o Massa. Ou mesmo quem falava que ia ganhar o Milei, falava que ia ganhar por pouco. Então, como que você faz a leitura dessa... Foi uma vitória importante. 20 de 23 províncias e com quase 12 pontos de diferença. Que lições isso nos dá aqui sobre, inclusive, contexto de América do Sul, né? Exatamente o que você fala, como que esse boneco, né? Esse disfarce que eles fazem de um ultradireita, de um radical, mas que, na verdade, ele está cumprindo ali as determinações do programa neoliberal, aquele mesmo programa neoliberal lá dos anos 90, de privatizações, mesmo programa, até mais radicalizado, e consegue atrair tantos votos, né? Olha, o que explica isso, no meu modo de entender, é uma questão até mais profunda. O neoliberalismo aprofunda a crise da democracia liberal. A democracia liberal não é mais o modelo adequado ao neoliberalismo da superexploração, do corte do investimento em políticas públicas,
do processo do Estado como indutor da cidadania. O neoliberalismo é a selvageria da acumulação do capital. Para isso, ele gera o caos. Ao gerar o caos, que foi quando derrotamos lá na Argentina o Macri, veio o Alberto Fernandes. Em vez de aplicar um programa de reformas, ele aplicou um programa de acomodação. Esse programa de acomodação aprofundou a crise que vinha do Macri. Então, a oposição do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner foi identificada com o status quo do Macri. E aí a situação da Argentina se aprofundou muito e foi uma crise prolongada. Esta crise prolongada, evidentemente, ela produz uma alternativa do desastre, que é o quê? A política de costumes, a política religiosa, a política do espetáculo, a política da degradação. Isso gerou, no meu modo de entender, um sentimento de impotência, porque não tinha uma alternativa de futuro. E o próprio Massa, apesar da sua competência nos debates, ele era o ministro da Fazenda do Alberto Fernandes. E talvez ele não fosse o melhor candidato naquela situação. Isso tudo que a gente tem que analisar. Portanto, os fatores subjetivos, eles acabam tendo uma influência muito grande. Por uma razão, Ana. A crise sistêmica do modelo capitalista de acumulação, ela exige que a gente fale de futuro. Fale da utopia, fale de sonho para ganhar a juventude. Não se falava disso. Então, um país tão polarizado, tão politizado, não se falava disso. Então, nesse sentido, eu acho que as lições são muito profundas. Há uma certa encruzilhada. Primeiro, que a democracia liberal entra em crise. Segundo, o papel do Estado entra em crise. Terceiro, o modelo do FMI para a Argentina foi perverso e o Alberto Fernandes aceitou esse modelo. É tanto que agora vai vencer uma parcela enorme da dívida com o FMI. Portanto, a Argentina está indo para o abismo. Está indo para o abismo. Eu me solidarizo com o povo argentino, mas ele está indo para o abismo, porque botou uma caricatura, essa caricatura vai ser um caos, esse caos não vai atender à expectativa da população, e com a mesma força que foi o fenômeno, por um lado, vem o fenômeno pelo outro lado. É a tragédia anunciando a barbárie. Eu acho que não tem outra saída, porque o modelo não permite. O que aconteceu, por exemplo, com o Equador? Mesma coisa, destruíram o estado do bem-estar social, veio o quê? O neoliberalismo. O que aconteceu com o Chile, como a Ana colocou? Vê isso. O que o Petro na Colômbia está tentando evitar é esse caminho. E o que nós temos que fazer aqui no Brasil? É enfrentar esse caminho neoliberal. Se a gente for com a política de ajuste fiscal, se a gente for se submeter ao centrão, se a gente for aceitar essa institucionalidade que está aí, se a gente não abrir uma discussão de uma plataforma popular, nós vamos enfrentar problemas sérios em 2024, para a eleição municipal, e 2026. E aí o que vem no lugar? Não vem a velha direita gourmet, não vem a direita civilizada, entre aspas. Vem a extrema-direita com faca nos dentes para se vingar. É a vingança. E é isso que aconteceu na Argentina. Por que ela se junta com o que há de pior das ditaduras? Veio a filha de um general, veio o filho de um general punido, vem a ideia de releitura da ditadura militar, igual fizeram aqui. Era o que eles queriam fazer na Bolívia. Se não tivesse tido mobilização popular, eles tinham feito isso na Bolívia. Esse é o caminho. A esquerda, Mauro, está numa encruzilhada. Ou ela avança para uma governabilidade transformadora, mobilizando a sociedade, realizando medidas. Eu não estou falando, nós não temos condições de fazer uma revolução, mas nós temos condições de tensionar, de enfrentar, de polarizar. O meu governo, Lula, não está polarizando, isso é um erro, ele tem que polarizar. Ele tem que enfrentar. Pode até perder, mas tem que enfrentar. Essa acomodação em atitude, em programa, é um perigo para ganhar corações e mente para o futuro. Portanto, eu espero que a eleição da Argentina, essa derrota tão doída, ela sirva de lição para nós aqui. Não no caminho do Capelli, mas no caminho que eu estou mais afinado com o Manuel Domingos.
Rebeca. Muito bom. Deixa eu ler o superchat da Márcia sobre o assunto das mídias que nós estávamos tratando. Ela pergunta, né? Por que a mídia progressista não se une também e faz a mesma coisa que esses veículos da extrema-direita estão fazendo? Está na hora de juntar esforços para combater o fascismo, né? Ela pergunta e afirma aí ao mesmo tempo. E, Genuíno, sobre essa questão da Argentina, eu tenho 3 perguntas para fazer para você, que gostaria de sua avaliação. Primeiro, sobre o Twitter do Lula, assim que foi confirmada a vitória do Milei, né? Ele não citou o nome do Milei, mas parabenizou as forças democráticas da Argentina por ter cumprido seu papel e tudo mais, sem citar o nome. Em seguida, veio o Bolsonaro, né, citando formalmente, pessoalmente, o Milei, dizendo que estará na posse a convite do próprio Javier. E o Mauro ontem disse, né, que se caso o Bolsonaro fosse se esconder, se exilar na Argentina, ele teria passe livre lá dentro, né? Seria muito bem recebido e acomodado por lá. E a terceira e última pergunta é qual o caminho do governo Lula depois dessa vitória, né? Tá fechado seu microfone, Mauro. Bolsonaro ser condenado à prisão pelo STF, que deve acontecer em abril, maio do ano que vem, nessa altura do campeonato não dá para descartar dele embarcar no avião, ir para a Argentina e o Milei dar asilo para ele lá. Isso. Claro, claro. Primeiro, eu acho que o Twitter do Lula foi correto. O Lula tem uma característica pessoal de não negociar a dignidade dele. E eu acho que isso foi a característica do Lula. Ele fez isso quando estava preso, ele sempre faz isso. Portanto, eu acho correto. O Twitter dele foi perfeito. Segundo, eu acho que ele tem que fazer uma relação política de Estado para Estado, de maneira leve, de maneira racional, sem negociar da maneira como a direita quer. Eu acho que ele está correto. Segundo, o fato dele ter convidado o Milei e o Bolsonaro é um desagravo ao Brasil. E eu acho que ele merece, no momento certo, um outro troco do Brasil. Igual a atitude do Lula em relação ao embaixador de Israel. O Lula está devendo uma resposta ao embaixador de Israel quando fez aquela reunião com o Bolsonaro. Isso não pode acontecer. Assim como eu acho que o convite do Bolsonaro, o Lula deve responder. Eu acho que ele devia mandar, por exemplo, eu acho que ele não devia mandar o vice-presidente, não. Acho que ele devia mandar o chanceler Mauro Vieira e pronto. Manda o chanceler Mauro Vieira. É um outro grau, um outro nível de representação. E eu acho que nós não podemos ficar... O problema da Argentina com os BRICS é da Argentina, não é nosso. Uhum. O problema da integração regional nós vamos defender. Se a Argentina quer sair, ela vai pagar um preço muito alto. E tudo indica que ela vai virar uma espécie de protetorado dos Estados Unidos. Por que ele vai logo para os Estados Unidos e para Israel? E acaba com o Banco Central e vai dolarizar a economia. É isso, é uma subserviência total. Eu acho que isso vai levar a um desastre social e econômico da Argentina. Nós não vamos torcer, porque nós somos solidários ao povo argentino. Agora, nós não podemos estender a mão para o Milei. Ele está fazendo o que ele disse, ele não enganou ninguém. Ele está fazendo o que ele pregou. Nós não podemos ter ilusão que agora ele vai fazer um governo diferente. Isso é o discurso dessa mídia corporativa aberta. Não. Ele tá sendo coerente, a direita é coerente. Nós é que, às vezes, somos ingênuos com a direita. Não dá para ser ingênuo com o Milei. Ele está sendo coerente, ele está dizendo o que vai fazer. Quando ele bota quando ele bota uma ministra das Relações Exteriores que diz que a comunidade LGBT compara com piolho, quando eles querem resgatar o período da ditadura militar, eles estão sendo coerentes, eles dizem o que pensam, o que fazem. E nós não podemos ficar, vamos dizer assim, dourando a pílula. Não. Esse caminho é feio, é um desastre, nós temos que ser muito claros. E eu acho que o Lula está correto com o Twitter dele. Não pode citar um cara que chamou o Lula como ele chamou, então não dá. Eu acho que a política tem que ter um princípio da dignidade e do respeito. Não tem meio termo. Saúde a Rosilane Rodrigues Ferreira aqui, chegando. E sobre essa questão que você traz em relação ao Brasil, parece ter uma questão que é esta política de conciliação com o chamado Centrão, e é importante saber que o Centrão
é composto de gente da direita tradicional e da extrema-direita, que está lá confortavelmente levando a grana. Ela é uma política complexa, porque é o que o Genino falou. Apesar do Haddad ter estado com o presidente Lula ao lado do Mantega, ao lado do Mercadante, para defender o déficit zero, a base política de sustentação do déficit zero no Congresso é o Centrão. É o Centrão. E o Centrão faz este jogo entre um lado e outro. O Centrão namora o governo Lula e namora, ao mesmo tempo, a extrema-direita. Para o lado que ele pende, é o lado que vence as votações no Congresso. E agora eles estão em aliança. Toda vez que você ler a oposição na mídia conservadora, a chave de leitura, o que se leia-se extrema-direita. Tá? Toda vez que a mídia conservadora, essa manchete do UOL, fala oposição à extrema-direita. Então, Centrão e extrema-direita se uniram para aprovar uma PEC que restringe a atuação do STF. Eles só são contra, só querem fazer essa restrição, não é por uma questão de princípio, que princípios eles não têm. É só porque eles acham que o STF está incomodando quem está à frente disso. Até porque, Mauro. Rodrigo Pacheco. E mais uma, essa aqui. Olha aí. Não tem limite. O PP do Lira está ameaçando os projetos do governo, continua indo contra o governo, mesmo depois de abocanhar a Caixa e o Ministério dos Esportes. Fala, Júlio. Ô, Mauro, essa PEC sobre o Supremo, se ela fosse discutida num outro contexto, dá para discutir, ela tem base correta do ponto de vista democrático, que é limitar as decisões monocráticas, isso é positivo. Eu sou favorável à reforma no sistema de justiça. Eu acho que o poder monocrático de um juiz, de um ministro que fica eternamente na vida inteira, lá 30 anos, 40 anos, é demais, né? Eu acho que tem que haver uma mudança democrática. Agora, isso é feito para quê? Porque eles estão vendo que o Lula, isso é uma observação, o Lula tende a fazer, pelo menos até agora, uma certa aliança com o Supremo. Isso é perigoso. Ele pode ter uma boa conversa com o Supremo, mas não deve ter ilusão, porque amanhã o Supremo pode dar o troco numa situação de crise e a gente já viveu isso. Segundo, o Lula, para diminuir o efeito do Centrão, e eu acho que o erro da nossa aliança com o Centrão é que a gente, em vez de fazer uma aliança pontual, nós estamos fazendo uma aliança mais ou menos global. E nós não estamos construindo um polo de enfrentamento do Congresso. Para você negociar, você tem que ter polarização. Se você não enfrenta, você não negocia bem. Toda negociação com a direita, mesmo que seja pontual, pressupõe enfrentamento. A correlação de força, Mauro, não define seus objetivos. Seus objetivos é que influencia na correlação de força. Nós estamos criando um dogma da correlação de força. A correlação de força não determina os teus objetivos. É o contrário. Eu acho que, às vezes, você polariza marcando posição. Até porque você estica a corda, ela não se quebra, mas você aumenta o raio de circulação da corda. Aí você melhora as condições. A minha crítica ao governo na relação com o Centrão é que ele não está polarizando, não está enfrentando. Isso eu acho que é ruim. Na medida que você não enfrenta, a volúpia só aumenta por parte do Centrão, porque eles querem tudo. E na medida em que o governo demonstra fraqueza, eles vão aprofundando. Por exemplo, a demora do governo na nomeação da PGR, a demora do governo na substituição da Rosa Weber, a demora do governo em certos cargos de Estado, ele diz porque não tem medo de não aprovar no Senado, então vamos esticar a corda. Isso é luta política, isso é luta de classe que a direita tem. E esse Centrão, Mauro, ele pisca para o Lula, mas no fundo, ele está deitado no programa da extrema-direita. É mais ou menos como na Argentina. O que é o Macri e a Patrícia? É uma espécie de Centrão lá que caiu nos braços do Milei, porque ele era uma alternativa real. Aqui no Brasil, se a gente ficar acomodado a essa hegemonia do Centrão, é um perigo. Está na hora de rever algumas táticas do governo Lula, inclusive com base numa plataforma mais ousada, mais, vamos dizer assim, defensora dos direitos da população da classe trabalhadora. Eu acho que nós temos que botar na agenda
temas como a regulamentação da nova classe trabalhadora, temas como saúde e educação, sem desvincular da destinação constitucional, temas como a recuperação na geração de emprego, porque, olha bem, Mauro, as pesquisas estão indicando que há um sinal que a gente deve ler no sentido de melhorar a nossa atuação. Por exemplo, esses desastres que estão ocorrendo pelo Brasil afora. Eu acho que o governo já tinha que ter criado um gabinete de crise para acompanhar com os governadores essas regiões da Amazônia, no Cerrado, no Pantanal. Está entendendo? Eu acho que o governo precisa ser mais ágil nas respostas a essa crise que está, vamos dizer assim, atormentando a vida das pessoas, seja seca, seja enchente, a própria guerra. Então, eu acho que nós temos que azeitar mais a resposta. Se a gente fica só nessa lógica do diálogo pelo diálogo, da conciliação pela conciliação, da unanimidade pela unanimidade, num quadro de crise, o caminho da unanimidade não é o melhor. Tem que haver polarização. Isso aí. Genuíno, vou aproveitar sua presença aqui, fazer uma última pergunta e já dar uma notícia também que está circulando, tá? Nas próximas horas pode ser revelado um acordo que foi feito com a mediação do Catar. Vou para a pauta internacional de novo, vou lá para a Palestina. Um acordo feito com a mediação do Catar para a libertação de pelo menos 50 reféns que foram feitos pelo Hamas aquele 7 de outubro, por prisioneiros políticos, prisioneiros que estão ali na Palestina, em Israel, né? Parece que são 50 de um lado, 300 do outro, mediação do Catar, Estados Unidos. Como é que você vê esse momento do genocídio, do massacre de Israel sobre a Palestina? Ontem, não sei se você acompanhou as cenas de uma grande discussão lá em Israel, porque queriam estabelecer pena de morte, ou seja, mata todo mundo que está em Gaza e quem eles pegam já querem estabelecer pena de morte, uma rebeldia dos familiares dos reféns. Como você vê esse momento? Nos Estados Unidos também está em ebulição. Eu estava vendo que está no Twitter a hashtag Joe Biden genocida, ou Genocide Joe, e está em alta. O governo Biden sob muita pressão por estar referendando o que está acontecendo ali em Israel. Hoje, 45 dias depois daquele 7 de outubro, como você vê o conflito? Ou a guerra? Olha, Ana, em primeiro lugar, o que aconteceu nos anos 60, que era aquelas mortalhas pretas que traziam os soldados americanos do Vietnã e provocou aquelas grandes manifestações dentro e fora dos Estados Unidos, pode acontecer agora via as fotografias da rede social. Em segundo lugar, a especulação de que o próprio exército de Israel, na maneira de enfrentar a invasão do Hamas à região de Israel, projetou, polarizou, aumentou a carnificina para botar a culpa no Hamas. Portanto, há uma fragilidade. Terceiro, eu acho que a opinião pública mundial falou mais alto, e tem eleição nos Estados Unidos daqui a um ano, e há uma situação de crise na Europa. Você vê que a própria demissão da ministra do governo Sanches na Espanha, a união dos países do mundo árabe, mesmo governos reacionários, em relação a uma política. Porque o que Israel está deixando claro é que eles são donos absolutos de fazer o que quiser para a limpeza, para o genocídio. Isso aí está ficando claro. Então, eu acho que o próprio fato do Hamas, depois de tudo que fizeram, depois da invasão, do desastre, das quantidades de bomba, crianças mortas, mulheres mortas, a população idosa, eles aceitarem o Estado de Israel negociar com o Hamas, isso é uma derrota política. Tanto que eles fizeram. É uma derrota. E outra coisa, por que eles não mostram, mesmo com essa imprensa pró-Israel e Estados Unidos, por que eles não mostram as coisas que estão acontecendo lá? Então, eu acho que tem muita coisa que não está sendo revelado pela mídia. Eu acho que essa guerra vai revelar mais coisa ainda. Vai revelar mais coisa. Eu acho que a legitimidade do Estado de Israel vai estar em discussão
com os resultados dessa guerra. Segundo, a crise dos Estados Unidos é grave, tá certo? Terceiro, a região ela está desenhando uma outra geografia política e econômica dessa multipolaridade. Então, eu acho que nós temos que ser otimistas com a possibilidade de aumentar a pressão da opinião pública. As grandes manifestações na Europa, nos Estados Unidos, eu acho que nós temos que ver numa perspectiva otimista. Só a luta e a mobilização pode segurar a mão assassina do Netanyahu. Só isso, porque é o nível de descumprimento total de qualquer padrão civilizatório da ONU. O Estado de Israel tem uma lista de descumprimento de todas as resoluções da ONU. Então, eu acho que está havendo um desgaste muito grande para eles aceitarem negociar. O que o Netanyahu falava antes? Nós não vamos negociar com o Hamas. Se ele aceita negociar com o Hamas mediado pelo Catar, isso tem algum problema que está acontecendo aí. Tem algum problema que a gente vai deixar mais claro no curso da guerra. Agora, o essencial é intensificar a mobilização de denúncia do imperialismo e do Estado de Israel. O Estado de Israel é um enclave do imperialismo no Oriente Médio. É uma espécie de porta-aviões que está lá para defender os interesses do imperialismo. E usa o conceito de limpeza étnica, o conceito de poder absoluto acima de qualquer pacto civilizatório do mundo. Desde a fundação em 48, em 47, com a Resolução 181. Portanto, eu acho que tem muita coisa em jogo. E aí, Ana, eu me mobilizo muito por isso, porque o que está em jogo é o futuro da humanidade. O que está em jogo é que humanidade nós vamos ter. Essa da destruição, dessa calamidade ambiental, como vocês estavam examinando antes, é da guerra, é da fome, é do desastre, tudo, desse fascismo enlouquecido como o Milei na Argentina, ou nós temos que construir um outro caminho para a humanidade. E para falar em outro caminho, nós, militantes de esquerda, somos socialistas e anticapitalistas e anti-imperialistas. Não tem como esconder nossas identidades. É isso aí, José Genuíno. Muito obrigada. Obrigada, Genuíno. Valeu, Mauro. Eu tô na mesma posição quando a gente se conheceu, Mauro, lá no equipe dando aula no cursinho. É isso aí. Legal, Genuíno, alegria nossa, né, Rebeca, Ana, de recebê-lo aqui mais uma vez. Sim, sempre. Um abraço, querido. Um abraço. Tchau, obrigada.